Vamos ver o capítulo 24 hoje. Esse é o capítulo do dia e pessoas no mundo inteiro estão estudando este mesmo capítulo, este projeto mundial, né, que a gente tem e é bacana. Aqui diz que ele começou a reinar com 7 anos, né? Na realidade ele não foi o rei ou aquele que dirigia mesmo era Joiada, um homem temente a Deus, alguém que escondeu a Joás, né, para não ser morto pela loucura de Atalia. Então, um homem extraordinário, uma família extraordinária, um homem que teve um perigo de morte ao esconder Joás, mas fez isso em nome de Deus, porque aquela mulher estava acabando com tudo, filha de Jezabel e de Acabe, e trouxe os deuses para dentro do santuário, coisas absurdas que ela fez. Trouxe os sacerdotes também, escondeu, matou sacerdotes, matou filhos, matou. Ela queria ser a suprema e ela queria ser a ligação dessa união do Reino do Norte com o Reino do Sul, inclusive no sistema religioso. Bom, ele reinou 40 anos ali e uma coisa que é bem interessante, a Bíblia dá para vários reis o nome da mãe, né? A mãe era Zíbia, de Berseba, depois fala sobre a mãe do próximo, que era de Jerusalém, e vai dar os nomes das mães, que também tinham linhagem, né, para isso. O Joiada tomou 2 mulheres, ele gerou filhos e filhas, quer dizer, a ideia era que o jovem que se casaria e que estava se tornando rei, lógico que ele não se casou com 7 anos aqui, né, é que tem muita história e pouca palavra, né, poucas palavras, mas ele acabou se casando e teve muitos filhos e filhas, pensando assim, Joiada, vamos logo ter muita gente aqui para qualquer eventualidade ter sempre alguém da linhagem de Davi. Ele entendia isso. Por isso que ele não deu nenhum golpe para ser o rei, para dirigir. E foi uma pessoa que ajudou tremendamente a a Joás. Não é? Joás teve essa ajuda de Joiada, que era sacerdote, e a palavra de Deus estava sempre ali, estava sempre sendo expressa. E a atitude desse rei, jovem rei, não é? Ele restaurou a casa do Senhor. O verso 4 diz que ele restaurou a casa do Senhor, reuniu, verso 5, os sacerdotes levitas e disse, saiam pelas cidades, vamos levantar dinheiro e faça isso depressa, apressai-vos nisso. Não é? A casa do Senhor não pode ficar do jeito que estava. Praticamente ele foi criado esses 6 anos aí, e que a Atalia dirigiu, escondido, ele foi criado dentro do templo. Eu não entrava em alguns lugares ali e não podia entrar também. Então ali ele foi educado, dentro do templo. E disse, não vou deixar o templo assim, desse jeito que essa mulher deixou, não é? Eu quero mexer nisso e é rápido. Chamou Joiada e disse, Joiada, vamos lá. Muito entusiasmado o rei, né? Vamos fazer a vontade de Deus, vamos ter um local agradável de culto, vamos tirar esses deuses. E aqui um dos motivos, né? Por que ele estava fazendo isso, verso 7, porque a perversa Atalia e os seus filhos, aqueles que sobraram, né? Depois de matar vários, arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa de Deus no serviço dos Baalins, no serviço dos deuses que eles adoravam. Então a casa precisava ser restaurada porque ela estava arruinada por esta visão equivocada, errada de colocar outros deuses ali. Não é? Nós podemos fazer isso não com a casa de Deus, né? A casa de Deus hoje é o meu coração. A igreja onde você vai, onde nós vamos, ela deve ser chamada, pode ser chamada de igreja sem problema nenhum, mas o Novo Testamento diz que ela era uma casa de oração para todos os povos. Então tirou da igreja esta visão de templo. Não é? O templo é sagrado, o Shekinah sagrado, a igreja não tem um lugar sagrado. A igreja foi consagrada, o prédio da igreja foi consagrado, não é sagrado, diferente do templo. Então neste templo aqui, a rainha, né, a filha de Acabe e Jezabel, arruinou todo o sistema, colocou um sistema novo, usou tudo para adorar os Baalins. Então, muita gente usa a Bíblia para adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. A gente pode fazer isso com a nossa vida.
A gente pode ter a Bíblia, a gente pode até ler a Bíblia e interpretá-la do jeito que eu gostaria que as coisas fossem. Então, este texto serve, aquele não serve, eu faço um apanhado, eu faço uma pescaria dos textos bíblicos que mais me agradam, que mais são especiais para mim ou que não vão contra aquilo que eu penso. Então tem gente que monta uma denominação cristã em cima dos seus pensamentos pessoais ou os pensamentos do grupo, de um grupo que está afim, não é? Que tem a mesma ideia, tem ideias afins. E formam, por isso nós somos aí 40 mil ou mais denominações cristãs, por causa deste orgulho pessoal de dizer, não, assim eu quero. Tem igrejas que vão mudando, tem o mesmo nome básico e vão mudando, é um de um jeito, é de outro, é reformado, não é reformado, é assim, é aquilo, e vão embora. Vão criando ideias pessoais. Não, a palavra de Deus, ela deve ser seguida completamente. Atalia usou o templo, que era sagrado para Deus, e colocou ali os seus deuses. Nós também podemos usar a palavra de Deus, mas colocarmos ali a nossa visão como deuses que queremos ser. Ou os nossos deuses aqui, nós podemos fazer isso. Quando abrir a palavra, deixe Deus falar o seu coração. Não queira colocar ali a você, o seu Deus, os seus deuses. Não, nós temos que acabar com esses deuses. É o que Joás está querendo fazer aqui. Vamos consertar o que estava arruinado pelo coração orgulhoso e egoísta de uma rainha. E de outros reis que passaram por lá também, né? A rainha, porque o capítulo é na sequência aqui. Ela que desejou matar a todos os filhos, né? Da descendência, no caso, os irmãos também aqui do seu marido, os que sobraram, mas acabar com todos eles para que a descendência não fosse mais de Davi. É o diabo trabalhando. Não é Deus que acabar com todos aqueles que querem ter a descendência do Messias. É uma descendência espiritual. Então é uma descendência que você marca, você decide, né? Adora o Deus da palavra de Deus. Aí eles fizeram todo esforço. No verso 12 diz, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra, né, o dinheiro, né, em abundância, porque eles fizeram um cofre ali na entrada dos trabalhos, né, para que as pessoas pusessem ali as suas ofertas, e as ofertas, que tem um verso até interessante, o verso 10 aqui, assim, então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto do templo, e o lançavam no cofre até acabar a obra. Estavam com alegria. Que coisa boa, né? Dar para o Senhor com alegria. É não pensarmos assim como aquele menino, né? Recebeu 2 moedas, o pai falou assim, olha, uma moeda para você comprar sorvete, a outra para você entregá-la na igreja, para o Senhor, né? Para Jesus. E ele saiu feliz com as 2 moedas, de repente, manuseando as 2, uma caiu e foi para o ralo, foi lá para o bueiro. E ele olhou para aquela que foi para o bueiro e disse assim, que pena, justo a moeda de Jesus foi para lá, né? Então agora eu vou comprar sorvete com essa outra. A gente não deve dar com tristeza, deve dar com alegria. E deve colocar Deus sempre em primeiro lugar. Muitas igrejas optam por falar em oferta quando abrem até quando fecham. Então parece que o dinheiro é a coisa mais importante, né? Isso daí não é igreja. A igreja não é um negócio. Embora possa se ganhar dinheiro com a igreja. Há pessoas que fazem isso no seu trabalho, né? O seu trabalho financeiro, econômico. Colocam todo um aparato para que isso seja multiplicado. Não. Deus conduz a igreja, Deus é o dono da prata e do ouro, as pessoas dão suas ofertas, dão seus dízimos e esses devem ser usados para a propagação da própria mensagem, não para comprar casas caras, jatinhos, etc., fazendas dessa maneira, mas sim usar esse dinheiro para a causa de Deus, para apressar a causa de Deus. Muito importante isso. Então aqui eles faziam isso, davam com alegria. E é tão bom quando a gente dá com alegria, né? Eu já vi numa festa de aniversário uma criança dando o presente para outra e a mãe dizia assim, pode dar o presente para ela, dá o presente para o seu amiguinho. E ela não queria dar um presente para o amiguinho. Aí quando o amiguinho recebeu o presente, abriu e disse, mãe, eu quero um carrinho, eu quero, é meu esse carrinho. Eu falei, não, filho, esse carrinho é da criança. Deu muita tristeza, né?
Muita gente faz isso também. Dá com tristeza e olha aquela nota, o cheque, sei lá, o cheque, ninguém mais usa cheque hoje, né? Mas dá lá a sua oferta, diz, vai embora, ai, nossa, onde é que está? E quer dirigir, é de Deus. Dá com alegria. Dê o seu serviço, o seu tempo com alegria. Os dons que Deus lhe deu, empregue esses dons com alegria. Aí você vai ter uma vida muito melhor, tenho certeza. Bom, eles terminaram a casa, tiveram um bom êxito, sobrou muito dinheiro também, que foi aplicado. Depois, trouxeram ao rei Jeoiada o resto do dinheiro, diz aqui o verso 14, de que se fizeram os utensílios da casa do Senhor, fizeram ainda os utensílios que sobrou. E o verso 15 aqui é um verso triste. Envelheceu Jeoiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. A morte de um homem de Deus, né? Um homem que ficou ali firme, não quis ocupar o trono, orientou bem o rapaz, falou tudo aquilo que podia falar para o rapaz. Ele morreu e parece que depois disso, assim, um detalhe, ele foi sepultado com os reis. Ele era um co-regente, né? Ali, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e para com a sua casa. Era um homem de Deus. Mas, infelizmente, a partir daqui, começa uma saga de tristeza, de morte. O rei, depois que Jeoiada morreu, verso 17, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Agora era outro caminho. Não era mais o caminho da palavra que Jeoiada estava pregando. Deixaram a casa do Senhor Deus, seus pais, e serviram os postes ídolos. Os postes ídolos e os ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém Deus enviou, verso 19, outros profetas para aconselhar, reconduzir o rei Joás. Essa é a palavra usada aqui no verso 19. Reconduzir. Ele estava indo longe, ele ouviu os príncipes em vez de ouvir a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso hoje. Sabe que as pessoas dizem muito por aí, ouça o seu coração. Em matéria de sentimento, ouça o seu coração, mas aqui a Bíblia diz que o coração é enganoso. Eu não posso deixar o coração dirigir a minha vida. Com todo respeito a você que fala isso. Eu tenho que deixar a palavra de Deus dirigir a minha vida. É lógico que com o meu coração, com a minha mente aqui no caso, eu tomo a decisão se quero ou não. Isso sim é a sua parte, é a minha parte. Sim ou não. Sigo ou não sigo. Mas vá à palavra de Deus, não siga o seu coração. A Bíblia diz que ele é enganoso. Ainda para complicar, não é? O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de Jeoiada, porque estes profetas que iam falar com o rei, diz aqui que os profetas foram falar com o rei e as pessoas, não é? Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvido. Zacarias foi lá empoderado, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis ou prosperais, porque deixasse o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra esse Zacarias. Sabe quem era Zacarias? Filho de Jeoiada. E sabe o que fez Joás? Mandou matá-lo. Não considerou nada daquele homem que foi o seu alicerce, que foi o seu conselheiro, que foi a pessoa que tanto amou, que arriscou a vida para proteger Joás, para não ser morto por Atalia. Arriscou a vida, não quis assumir o trono, deixou que Joás assumisse o trono e foi o seu conselheiro, o seu corregente ali. Bom, fizeram isso. Vieram os sírios, verso 24, né, já fala sobre isso. Deus começa então a enviar os juízos contra Joás, que estava acabando com o povo. Não é? Os sírios vieram, destruíram, com poucos homens, diz aqui, um exército grande de Israel foi vencido com poucos homens. Então, eles se retiraram dele, ele estava gravemente ferido, então o feriram no seu leito de morte e ele morreu porque ele havia matado Zacarias. Alguns não concordavam com isso e o mataram no seu leito de morte, sepultaram na cidade de Davi, não nos sepulcros dos reis, que a gente podia fazer até um sermão, né? Jeoiada no sepulcro dos reis, Joás não, infelizmente. As decisões estão em nossas mãos, vamos tomá-las de maneira correta, buscando a Bíblia. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos seguir o caminho da Tua palavra.
Nós não queremos seguir o caminho das nossas ideias, dos nossos deuses pessoais ou dos deuses dos outros, das outras pessoas. Queremos seguir a Tua palavra. Não queremos de maneira nenhuma nos afastarmos das Tuas orientações. Ajuda-nos no casamento, no trabalho, na saúde, na educação dos filhos, na vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém.